Olá, pessoal. Na última aula a gente começou a discutir colisões e a gente viu que a gente poderia fazer essa análise da colisão de dois corpos, né, que poderiam ser duas partículas ou dois sistemas mais complexos. A gente pode analisar essa colisão olhando para o centro de massa desses dois corpos. E aí, por ser um sistema isolado como um todo, a gente viu que o momento linear total desse sistema é conservado. Então, a soma dos momentos iniciais tem que ser igual à soma dos momentos finais. E a gente analisou conservação de energia também. A gente viu que mesmo que as forças sejam conservativas, né, as forças internas entre os dois corpos sejam conservativas, a energia cinética do centro de massa não necessariamente é conservada, né, porque parte da energia pode ser convertida em outros tipos de energia, como a energia da energia cinética interna, que a gente viu que, né, em muitos casos, corresponde à temperatura do corpo, ou energia potencial, né? Por exemplo, quando dois corpos ficam ligados, a energia potencial desses corpos muda e, portanto, parte da energia que a gente tinha antes foi convertida nesse tipo de energia. Tá? Então, mesmo no caso das forças conservativas, as colisões podem não conservar a energia cinética dos centros de massa. Tá? E aí a gente viu que tem dois casos, né? Se isso acontecer, se a energia cinética for conservada, as colisões são elásticas, se não, são inelásticas. E a gente mencionou também dois referenciais úteis para analisar essas colisões, que são os referenciais do centro de massa e do laboratório. Então, no referencial do centro de massa, os momentos são sempre opostos, porque o momento total tem que ser nulo. No referencial do laboratório, a partícula 2 ou corpo 2 está sempre em repouso, e aí a partícula 1 vai colidir e vai espalhar a partícula 2. Lembrando que a colisão não precisa sempre ser frontal. Né? Então, nesse desenho mesmo, eu estou representando isso, né? A partícula 1 vem aqui por esse eixo horizontal e a partícula 2 está um pouco deslocada aqui. E aí pode ser, né, que, imagina eu tenho um alvo parado aqui, essa aqui vem andando, uma, por exemplo, repele a outra, as duas ainda assim vão espalhar, mesmo que não haja contato entre elas. Né? Foi o que a gente viu no caso, por exemplo, quando a gente analisou certas órbitas gravitacionais. A gente viu que eu tenho órbitas hiperbólicas, onde, né, a partícula nunca chega a encostar no outro corpo ou no alvo, ela é repelida e escapa. Então, essas colisões não precisam ser frontais, não precisam ter um contato. Tá? Então, o que a gente vai querer analisar? A gente quer ver o que é a conservação de momento linear e, no caso das colisões elásticas, conservação de energia cinética, o que isso restringe, o que a gente pode dizer sobre o estado final após a colisão, usando somente essas informações. Né? Então, sem usar nenhum conhecimento sobre como as partículas estão interagindo. Tá? Então, tipicamente, a gente vai assumir que a gente conhece o estado inicial. Então, a gente sabe, por exemplo, no laboratório, a gente sabe qual é o momento da partícula incidente. E a gente gostaria de determinar qual que é o estado final, né? Quais são os momentos das partículas 1 e 2, tanto no laboratório quanto no centro de massa. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem 6 variáveis que correspondem a esses dois vetores aqui, P1' e P2'. E quantos vínculos a gente tem? A gente tem os seguintes vínculos. Né? A gente tem conservação de momento linear. Então, a gente tem que a soma dos momentos iniciais tem que ser igual à soma dos momentos finais. Né? Isso aqui para qualquer referencial. Isso aqui me dá, né, como isso é uma equação vetorial, isso vale para componente x, y e z. Então, isso aqui me dá 3 equações. E aí, se a colisão for elástica, que é um caso particular, obviamente, a gente tem uma condição a mais, que é a soma das energias cinéticas iniciais tem que ser igual à soma das energias cinéticas finais. Né? Em termos dos momentos, eu tenho que P1 ao quadrado sobre 2m1 mais P2 ao quadrado sobre 2m2 vai ter que ser igual a P1' ao quadrado sobre 2m1 mais P2' ao quadrado sobre 2m2. Então, eu tenho mais uma equação.
Então, tipicamente, né, no melhor dos casos, ou seja, se eu tiver uma colisão elástica, eu tenho 6 variáveis a serem determinadas e 4 equações. Então, tem 2 grandezas que não podem ser determinadas usando somente conservação de momento e energia. Tipicamente, a gente escolhe essas grandezas como sendo a direção do momento de uma das partículas espalhadas, certo? Então, por exemplo, a gente escolhe, imagina que essa aqui é o momento da partícula 1, a direção desse momento é determinado por 2 ângulos, né? O ângulo θ e o ângulo φ. Então, escolhi o meu eixo Z nessa direção aqui. Então, eu tenho esses 2 ângulos que me especificam qual é a direção desse momento. Em muitas situações, a gente escolhe essas como as 2 variáveis não determinadas, né? Então, eu posso determinar todas as outras variáveis, só essas 2 que eu não vou conseguir especificar, né? Para eu calcular exatamente qual que seria esse θ e esse φ, eu teria que, de fato, conhecer qual é a interação, resolver a trajetória dos corpos e aí, de fato, saber para onde eles estão escapando, com que ângulo e tudo mais. A gente vai ver um exemplo disso mais para frente, tá? Mas eu falei para vocês que, em muitos casos, a gente pode, né, como essas colisões acontecem em um plano, eu posso orientar o meu sistema de coordenadas de tal forma que esse φ seja 0. É uma escolha, certo? Obviamente, eu só sei isso depois da colisão, né? Depois que acontece a colisão, o meu momento sai, eu posso sempre orientar o meu sistema de coordenadas de tal forma que o φ seja 0. E aí, nesse caso, eu tenho, de fato, só uma variável a ser determinada, que é o θ. Tá? Então, com essa escolha de sistema de coordenadas, a gente só vai ter a variável θ para ser determinada. Só esse ângulo aqui, porque eu rodei, né? Imagina que eu sempre posso rodar o x e o y de tal forma que o φ seja 0. Né? Isso é sempre válido no referencial de laboratório ou do centro de massa. Eu sempre posso fazer essa escolha. Então, basicamente, o que eu preciso, né, o que eu não vou saber, né, é esse ângulo θ, o ângulo de espalhamento. Todas as outras grandezas podem ser determinadas, né, em função dos momentos iniciais e do ângulo θ. Tá? E, de novo, se eu quisesse saber quem que é esse ângulo θ, eu precisaria, de fato, resolver as equações de movimento para esses 2 corpos. Ou, na verdade, para o centro de massa desses 2 corpos. Tá? E aí, uma observação, né, isso aqui é assumindo que a colisão é elástica. Se a colisão for inelástica, eu vou ter 2 grandezas não determinadas, porque eu perco uma das equações, que era a conservação de energia cinética, né? Então, temos 2 variáveis indeterminadas, que, por exemplo, pode ser θ e a intensidade desse momento P1'. Então, essas poderiam ser as 2 variáveis que a gente não sabe no caso de uma colisão elástica. Em alguns casos particulares, né, por exemplo, uma colisão onde os 2 corpos acabam colados um no outro, esse é um caso particular de uma colisão inelástica, eu tenho informação adicional, né? Eu sei que os 2 estão andando com a mesma velocidade. Aí sim, dá para eu resolver e encontrar essas variáveis. Mas no caso geral, eu não sei. Tá bom? Então, agora vamos discutir daqui para frente o caso de colisões elásticas, que é o que a gente consegue ter maior informação, né? E ver como é que a gente pode relacionar essas grandezas, né? Vamos tentar impor essa conservação de momento e de energia cinética explicitamente e ver como é que a gente consegue relacionar, né? A gente sabe que o ângulo de espalhamento vai ser a variável que a gente não consegue calcular, mas a gente pode escrever todas as outras grandezas em função desse ângulo de espalhamento. É isso que a gente vai tentar fazer. Então, vamos lá. A gente vai primeiro fazer a análise no referencial do centro de massa, porque ele é o mais simples. E a gente viu na aula passada que se eu conhecer as grandezas no referencial do centro de massa, eu consigo transformar elas para o referencial do laboratório, né? Basta substituir a velocidade da partícula 2, como a gente viu na última aula. Então, vamos lá. No referencial do centro de massa, o que eu tenho? Sabe?
eu tenho a partícula, então eu estou colocando todos os momentos juntos aqui, obviamente não é que as partículas estão todas na origem, é só para analisar as direções dos momentos. Então eu tenho o meu momento inicial está na direção do eixo x, essa é a escolha que eu faço, né? Eu escolho o meu x de tal forma que a partícula 1 vem da esquerda e a partícula 2 vem da direita. Né? Lembrando que não precisa ser uma colisão frontal, poderia ser assim, né? Mas os momentos apontam no eixo x. Tá? E eu sei que o P1 tem que ser igual a menos o P2, porque eu estou no referencial do centro de massa, a soma dos momentos é nula. Então, como é que eu vou escrever isso daqui? Né? Para a gente simplificar a nossa notação, eu vou usar a seguinte representação, em vez de escrever os vetores como uma componente vezes o versor x chapéu mais y chapéu mais e chapéu, né? Para economizar na notação, eu já vou escrever isso daqui dessa maneira assim. Então, vou escrever como um vetorzinho linha. Né? A primeira componente é a x, a segunda é a y e a terceira é a z. E eu vou escolher, né, os meus eixos de tal forma que a colisão aconteça no plano XY. Tá? Então, os momentos iniciais estão na direção X e os finais estão no plano XY. E lembrando aqui que eu já rotacionei o meu eixo Z, o meu plano YZ, de tal forma que o ângulo φ seja zero. Então, de fato, depois da colisão, as partículas estão também no plano XY. Então, com essas definições, eu tenho que o momento, né, da partícula 1 é simplesmente P00. P é dado pela energia cinética ou a velocidade inicial da partícula 1, que eu vou assumir que eu conheço, tá? É um dado do meu problema. A partícula 2 tem que ser igual a menos o momento, o momento da partícula 2 tem que ser igual a menos o momento da partícula 1, então é isso daqui. Depois do espalhamento, né, usando esse ângulo θ, né, eu vou ter que o momento da minha partícula 1 vai ser P' cosseno θ, seno θ zero. Então, quando eu coloco esse P' em evidência, significa que ele está multiplicando todos os termos. Para a partícula 2, tem que ser o oposto da partícula 1, porque, de novo, os momentos têm que ser zero. A soma dos momentos tem que ser zero no centro de massa. Então, isso aqui tem que ser menos P', cosseno θ, seno θ zero. Então, o que eu já fiz aqui? Eu já impus conservação de momento. Então, aquelas três equações, quando eu escrevi os meus momentos assim, elas já estão sendo satisfeitas. Né? Se eu somar os momentos iniciais e os finais, automaticamente vai dar zero. Né? O que falta eu impor é conservação, né? Conservação da energia cinética, tá? Porque eu estou assumindo aqui que a colisão é elástica. Né? E uma observação aqui, eu vou assumir que tanto P quanto P' são números positivos. Porque eu não perco nada em generalidade, porque esse ângulo pode ser qualquer coisa. Tá? Então, o que falta aqui é impor que a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Então, se eu impor isso, eu vou ter que a energia cinética inicial, né, vai ser módulo de P1 ao quadrado, que vai ser esse número P, né? Então vai ser P ao quadrado sobre 2m1, mais P ao quadrado sobre 2m2, que de novo é P2 ao quadrado sobre 2m2, e a energia cinética final vai ser P' ao quadrado sobre 2m1, mais P' ao quadrado sobre 2m2. E aqui já é óbvio, né? Eu posso cortar esses fatores. Eu posso colocar 1 sobre 2m1 mais 1 sobre 2m2 em evidência dos dois lados, cortar isso, e aí eu tenho que P ao quadrado é igual a P' ao quadrado, e, portanto, P vai ser igual a P'. Então, esses números são positivos. Então, essa é a única solução possível. Ou seja, as minhas partículas, elas não ganham nem perdem momento ou velocidade. O momento inicial é igual ao final. A única coisa que acontece é mudar a direção desses ângulos, né? A direção dos momentos. Tá? Então, as partículas vêm na direção do eixo x e elas saem com a mesma velocidade em módulo,
Só a única coisa que mudou é a direção da velocidade delas. Então, se eu escrever isso daqui, certo? Eu vou ter os seguintes... Aqui. Eu vou ter os seguintes momentos finais, certo? Então, se a gente olhar aqui, tudo que eu preciso fazer, né, é usar o fato de que P' é igual a P. Né? Então, eu já vou roubar aqui e usar isso que eu já escrevi para obter a resposta final, certo? Então, de fato, tudo que... Eu sei tudo no centro de massa, né? Obviamente, eu estou assumindo que eu conheço qual é o momento inicial. A única coisa que eu não sei é esse ângulo, que é o que a gente já tinha visto. Era a única variável não determinada. Tá? Então, no centro de massa, o problema é super simples. A única coisa que eu tenho é o ângulo, que eu não consigo determinar impondo conservação de momento e energia. Mas todo o resto está bem especificado. Eu sei exatamente quais são os momentos das partículas. Uma observação é que se a colisão fosse inelástica, seria quase que idêntico, só que eu não teria essa condição aqui de que P é igual a P'. Então, aqui eu manteria o P', e aí eu teria duas variáveis que eu não conheceria, que é a intensidade do momento final e o ângulo de espalhamento. Tá? Mas tudo isso foi no centro de massa. O que acontece se a gente analisar isso no referencial de laboratório? Né? Em várias situações práticas, o que a gente tem é um alvo e a gente joga uma partícula contra esse alvo, ou um feixe de partículas contra esse alvo. Então, em várias situações, o que a gente realmente quer estudar, a gente realmente quer estudar o problema no referencial do laboratório. Né? E a gente viu como transformar os resultados de um referencial para o outro. Né? Então, a gente viu que bastava fazer uma transformação das velocidades, que em termos dos momentos era dado por isso daqui. Então, esse aqui são os momentos no centro de massa, e esse aqui vai ser o momento no laboratório. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente viu, né, que... Então, vamos calcular explicitamente esses momentos. Né? Então, o momento da partícula 1 no laboratório, inicial, né? Então, como não tem linha, é o momento inicial. Isso aqui vai ser o momento da partícula 1 no centro de massa, que a gente viu era P00. Menos, como eu estou analisando a partícula 1, isso aqui vai ser M1. Certo? Então, menos M1 sobre M2, vezes o momento da partícula 2 no centro de massa, que a gente viu era menos P00. Então, o momento inicial da partícula 1 no laboratório vai ser simplesmente P1 mais M1 sobre M2 vezes 1, 0, 0. Ou, se eu quiser escrever isso aqui de outra maneira, vai ser M1 mais M2 sobre M2 vezes 1, 0, 0. Então, a gente vê que o momento da partícula 1, de fato, é maior. Né? Como deveria ser, porque eu fui para um referencial onde a partícula 2 está parada, então a velocidade relativa da 1 para 2 vai ser maior. Mas está na mesma direção no eixo x. Se eu fizer a mesma coisa para a partícula 2, por construção, isso tem que ser zero, né? Porque o referencial do laboratório é onde a partícula 2 está em repouso. Mas vamos fazer essa conta só para verificar. Certo? Então, para a partícula 2, o momento no centro de massa era menos P00, menos... Aqui eu tenho M2, né? Porque eu estou analisando a partícula 2, então vai dar M2 sobre M2, dá 1. Então, menos o momento da partícula 2 no centro de massa, de novo. Então, vai ser menos P00. Então, isso aqui vai dar, de fato, vetor nulo. Então, de fato, como deveria ser por construção, no laboratório a partícula 2 está em repouso. E os momentos finais, né? Então, os momentos finais eu faço exatamente a mesma transformação. Né? Então, o momento final da partícula 1 vai ser igual ao momento final da partícula 1 no centro de massa. Tá? Então, isso vai ser
P cosseno θ seno θ 0, menos M1 sobre M2, o momento da partícula 2 inicial, né, no centro de massa, que é menos P 0, 0. Então, isso aqui vai me dar P M1 sobre M2 mais cosseno de θ seno θ 0. Então, esse é o momento da partícula 1 depois do espalhamento no referencial de laboratório. De novo, a gente escreveu isso em função de coisas que a gente conhece, exceto o ângulo θ que a gente não consegue determinar. Mas se eu sei qual é o momento inicial no centro de massa, eu sei determinar quanto que é esse momento final, exceto pelo ângulo θ. Para a partícula 2, eu faço uma conta análoga, né? Então, vai ser o momento final no centro de massa da partícula 2, que era menos P cosseno θ seno θ, porque tem que ser oposto ao momento da partícula 1. E aqui eu vou ter menos M2 sobre M2, então vai ser menos o momento inicial da partícula 2. Então, se eu fizer isso daqui, isso aqui vai me dar P 1 menos cosseno θ menos seno θ 0. Então, né, o que a gente obteve aqui? Deixa eu tentar marcar quais foram os resultados. A gente achou aqui o momento da partícula 1 no laboratório, o momento inicial. O momento da partícula 2, que é trivial, né, que é 0, como deveria ser no laboratório. A gente achou o momento da partícula 1 após a colisão e o momento da partícula 2 após a colisão. Então, estão aqui todos os momentos, né? Eles estão todos dados em função do ângulo θ e do momento inicial P. Então, muito cuidado que o ângulo θ é o ângulo de espalhamento no centro de massa. E o ângulo P é o momento da partícula 1 no centro de massa. Então, no laboratório, né, se eu usar essas expressões, eu vou ter o seguinte. Então, lembra que no laboratório a minha partícula 1 e a partícula 2 vão ser espalhadas e a gente definiu esses ângulos aqui. Né? Esses ângulos psi e os ângulos xi. Né? Então, se eu comparar agora o P1' com essa expressão aqui em cima, né, o que eu tenho? Bom, o módulo... Né, o que é essa expressão cosseno de psi? É esse vetor dividido pelo módulo dele. Desculpa. É a componente x desse vetor. Certo? Então, se eu quiser calcular a tangente de psi, isso aqui vai ser a componente x, desculpa, a componente y dividido pela componente x. Então, vai ser a componente y, que vai ser P seno de θ, dividido pela componente x, que vai ser P M1 sobre M2 mais cosseno de θ. Então, isso aqui, os P's vão se cancelar. Isso aqui vai ser seno de θ sobre M1 mais M2 cosseno de θ. Então, o que eu consegui aqui? Eu consegui uma relação entre o ângulo de espalhamento no centro de massa, que é o θ, e o ângulo de espalhamento da partícula 1 no laboratório. É essa relação aqui. Então, se eu sei um, eu posso determinar o outro. E para o xi, eu posso fazer algo totalmente análogo. O tangente de xi vai ser menos seno θ. Né? Agora eu vou olhar para a partícula 2. Na verdade, vai ser
seno θ, né? Porque eu vou olhar o que se eu definir dessa maneira aqui, então a componente, eu pego o módulo da componente de P2 e divido, né, da componente y de P2', e divido pelo módulo da componente x de P2'. Isso vai me dar a tangente do psi. Né? Então, vai dar seno de θ dividido... Vai ser seno de θ dividido por 1 menos cosseno de θ. Então, isso daqui é a relação entre o ângulo de espalhamento da partícula 2 no referencial de laboratório e o ângulo de espalhamento no centro de massa. Tá? Então, agora a gente, né, calculou tudo que a gente precisava. A gente calculou os momentos, tudo isso depende só do momento inicial no centro de massa e do ângulo de espalhamento no centro de massa. A gente conseguiu relacionar os ângulos em um referencial e no outro. A gente vai daqui a pouco analisar a energia cinética também, então a gente resolveu o problema, né? Não consigo obter mais nenhuma informação, tudo fica em função desse ângulo θ, que é um ângulo desconhecido. De novo, a única maneira de determinar ele seria, de fato, resolvendo as equações de movimento. Mas tem alguns casos interessantes aqui. Por exemplo, se a massa das partículas forem iguais, né, isso daqui vai simplificar para 1 mais cosseno θ. Então, se eu estiver jogando duas partículas idênticas, uma contra a outra, né, de novo, não precisa ser uma colisão frontal, pode ser assim. Tá? Essa expressão vai simplificar um pouco, e aí o tangente de psi vai ser seno de θ 1 mais cosseno de θ. E aí dá para trabalhar isso daqui, tá? Simplificar bastante essa expressão, e mostrar que isso aqui dá para ser escrito como tangente de θ sobre 2. Ou seja, esse ângulo psi vai ser metade do ângulo de espalhamento no centro de massa. Então, se a partícula sai, vamos supor, espalhada a 90 graus no centro de massa, no laboratório ela vai sair a 45 graus. E outra coisa que a gente pode mostrar também, de novo, é só manipulação trigonométrica aqui, que a tangente de xi vai ser igual a tangente de π sobre 2 menos θ sobre 2. E nesse caso, em que as massas são iguais, θ sobre 2 nada mais é do que psi. Então, daqui eu tiro que xi vai ser igual a π sobre 2 menos psi, e, portanto, a soma desses dois ângulos tem que dar 90 graus. Então, esse é um resultado que a gente pode obter, é um resultado que vale sempre que as massas forem iguais. Então, a soma dos dois ângulos de espalhamento no referencial de laboratório é 90 graus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as partículas, elas sempre vão, né? Elas vão ser espalhadas. Se eu olhar o ângulo entre elas, esse ângulo aqui, né, que é justamente o psi mais o xi, isso vai ser sempre 90 graus. Né? Então, por exemplo, se a partícula 1 sai no eixo y, a partícula 2 tem que sair no eixo x. Se a 1 sai no eixo x, a 2 tem que sair no y. E para ângulos intermediários também, né? Elas sempre estão formando esse ângulo de 90 graus. Tá? Então, a última coisa que a gente vai querer analisar aqui são as energias. Né? Então, a gente derivou já os momentos no referencial de laboratório. Como é que ficam as energias cinéticas no referencial de laboratório? Bom, também não tem muito segredo, né? É pegar os momentos que a gente já calculou. Então, a gente já calculou os momentos iniciais e finais no laboratório e calcular as energias cinéticas. Tá? Então, eu vou... Né, o raciocínio aqui é sempre o mesmo. Por exemplo, para eu calcular a energia cinética inicial da partícula 1 no referencial de laboratório, isso vai ser o módulo ao quadrado desse momento P1 lab, né, que vai ser, portanto, P ao quadrado
m1 mais m2 sobre m2 ao quadrado sobre 2m1. Se eu fizer a mesma coisa para o momento, então isso aqui é no referencial do centro de massa, a energia cinética inicial para a partícula 2 é zero, porque ela está parada. Se eu fizer a mesma coisa para a energia cinética final da partícula 1, eu tenho que calcular isso aqui, o módulo disso daqui ao quadrado, é um pouquinho mais complicado, mas eu posso escrever isso daqui, né? fazer essas contas, não dá muito trabalho, isso aqui vai dar P ao quadrado sobre 2m1, e aí eu vou ter 1 mais m1 ao quadrado sobre m2 ao quadrado, mais 2m1 sobre m2 cosseno de θ. Então, eu vou ter um termo aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que vai somar e vai me dar 1, e sobram esses dois termos aqui. Então, essa é a energia cinética final, medida no laboratório, né? Mas ela está escrita, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, com relação a grandezas do centro de massa. Então, esse é um espalhamento no centro de massa, e esse P é o momento inicial no centro de massa. Tá? Se eu fizer a mesma coisa para a partícula 2, eu vou obter P quadrado sobre 2m2, 2 vezes 1 menos cosseno de θ. E aí um resultado interessante aqui é a gente investigar qual é a razão da energia cinética final para a partícula 1 com relação à energia cinética inicial. Certo? Então, vamos supor que eu queira calcular essa razão aqui. Então, a energia cinética final da partícula 1 dividido pela inicial. Se eu fizer a razão dessas duas coisas aqui, isso aqui vai se cancelar. E eu vou ficar com uma expressão grandinha, não tem muito, mas vai ser dada por isso daqui. m1 ao quadrado mais m2 ao quadrado mais 2m1, m2 cosseno de θ. Tudo isso dividido por m1 mais m2 ao quadrado, ou seja, a massa total ao quadrado. De novo, esse cosseno de θ é o ângulo no centro de massa. E aqui, só para a gente ter uma expressão um pouco mais simples, então, de novo, se a gente analisar o caso de partículas idênticas, ou seja, onde as massas são iguais, a gente pode simplificar bastante esse resultado. E aí eu vou ter que a energia cinética final no laboratório dividido pela energia cinética inicial vai ser simplesmente 1/2 de 1 mais cosseno θ. E a gente lembra que θ, né, nesse caso de m1 igual a m2, θ é 2 vezes o ângulo de espalhamento psi. Né, então, posso escrever isso aqui como 1/2 de 1 mais cosseno de 2 psi. E aí, de novo, se eu usar identidades trigonométricas aqui, escrever esse cosseno de 2 psi como cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado e simplificar essa expressão, eu vou ter que isso aqui é cosseno ao quadrado de psi. Então, esse é um resultado simples de analisar, porque ele me diz o seguinte: bom, esse aqui é sempre um número positivo, como deveria ser, né, porque é uma razão de energias cinéticas, e é sempre um número que está entre 0 e 1. Então, a energia cinética final da partícula 1 é sempre menor do que a inicial. Lembra que no centro de massa as energias cinéticas são iguais. Tudo que acontece com a partícula 1 é mudar a direção da velocidade. Mas a energia cinética é sempre igual. No laboratório, não. A energia cinética é reduzida, que é esperado, porque se ela colidiu com uma partícula que estava em repouso, ela vai transferir parte da energia dela para essa partícula. Tá? Então, a energia final da partícula 1 ela é sempre menor ou igual à energia inicial. E quanto maior esse ângulo psi, menor vai ser a energia final. Então, quanto mais for defletida a partícula 1, menor vai ser a energia dela. Então, tipicamente, se ela não for defletida, se ela passar direto, a energia não muda, ou seja, ela não interagiu com o alvo. Mas
Quanto mais refletida ela for, menor energia ela vai ter, porque mais energia ela vai ter que dar para a partícula 2 para conservar momento. Tá? Então, esses são só alguns dos resultados que a gente pode tirar. Né? A análise é sempre parecida. Em muitos casos, vale sempre a pena ir para o centro de massa, analisar lá e depois transformar para o referencial de laboratório, para algum outro referencial de interesse. Impor conservação de momento e, se a colisão for elástica, de energia também. Foi o que a gente fez aqui, de energia cinética. E aí a gente consegue estabelecer essa relação, várias outras relações. Tá? Mas são todos casos particulares desse mesmo procedimento. Tá? Na próxima aula, a gente vai discutir um conceito diferente, que é um conceito que a gente usa muito para analisar colisões. A colisão é muito utilizado em experimentos na física para a gente estudar esses sistemas. Tá? Então, eu vou discutir um pouquinho como é que, usando o resultado dessas colisões, a gente consegue tentar entender como é que o alvo e a partícula incidente interagem e, portanto, quais são as forças que estão atuando ali. Isso a gente faz, né, dentro da física através do conceito de seção de choque. Tá? Então, eu vou discutir, definir para vocês o que é seção de choque e ver como é que a gente pode usar isso para determinar propriedades físicas do sistema. Tá bom? Por essa aula era isso. Tchau, tchau.